A paz do Senhor, povo de Deus, boa noite, tudo bem com vocês? Até aqui Deus nos ajudou, até aqui Deus nos sustentou, até aqui foi e é a poderosa mão do Senhor. Amém? Vocês estão me vendo, me ouvindo? Tá tudo ok? Senhor Deus, Pai querido e amado, Espírito Santo do Senhor Jesus. Pai, toma nas tuas mãos a nossa vida, toma nas tuas mãos esta live que está se iniciando agora, Senhor da glória. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Que o Senhor nos alinhe conforme a tua vontade, para que assim as promessas se cumpram, Senhor, nas nossas vidas, porque precisamos estar alinhados no propósito. Para assim, Senhor, aquilo que foi prometido se materializar e se cumprir. Te peço, segura nas nossas mãos, livra-nos, Senhor, de todo mal. Repreende, Senhor, toda ação maligna. Coloca por terra tudo que não provém de ti. Nesta noite, Jesus, quebra o arco. Pai querido e amado, destrói as lanças, os dados inflamáveis. Tudo aquilo que vem para tentar atrapalhar, que o Senhor use para contribuir. Ser conosco é o que eu te peço, louvo e te agradeço em nome, aleluia, de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. O Senhor é bom, não é, igreja? O Senhor é bom, o Senhor é fiel, aleluia. E por isso nós estamos aqui. Porque se não fosse o Senhor, nós nem aqui estava. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Deixa eu entregar algo da parte de Deus para a tua vida. Eu já quero começar aqui entregando algo da parte de Deus para você. Aleluia. Quando Davi estava no pasto, eu não vou pregar sobre Davi, eu nem coloquei aqui, nem marquei nada, porque é algo específico para alguém. Aleluia. Quando Davi estava no pasto, aleluia, que o Senhor estava preparando ele para um trono, o Senhor já enxergava o que nem Davi conseguia ver. E o Senhor lhe trouxe aqui para dizer para você que ele enxerga em você aquilo que você nem consegue ver. Aleluia. Só que teve um tempo de preparo, um tempo de esconderijo. Aleluia. Teve um tempo, aleluia, aonde Davi foi treinado e não tinha o olhar de ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos nem sabiam da habilidade e do que Davi tinha enfrentado no secreto. Talvez alguém olhe para você e não saiba das tuas lutas, não saiba do que você tem enfrentado, aleluia, no secreto. Tem olhos que olham para você e acham que você não é capaz para determinada situação. E muitas delas não sabem o que Deus já colocou, o que Deus já operou através da tua vida no secreto. Porque você não saiu contando para os outros. Aleluia. E enquanto Davi estava ali sendo preparado no secreto, já tinha uma cadeira que Deus tinha preparado para Davi há muitos anos. Aleluia. Há muito tempo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu quero dizer para você aquilo que Deus tem preparado para você. Aleluia. Já carrega o teu nome. E não adianta, aleluia, quererem colocar outros, porque o lugar que é seu é seu. Aleluia. E chega o tempo de Deus colocar em evidência quem Ele quer colocar, por mais que queira se esconder. Aqueles que são apresentados, Deus não coloca em evidência. Você já viu alguém que quer alguma coisa, aleluia, ser Deus colocar? Não. É aqueles que não querem. Senhor, não quero ser pastora. Senhor, não quero ser missionária. Senhor, não quero ser pregadora. Não quero ser profeta. Não. Essas pessoas que Deus pega. Justamente aquelas que não querem. Porque geralmente aquelas que querem são essas que Deus, aleluia, não pega. Deus pega quem não quer.
Aleluia. Porque quem não quer sabe o preço que é. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu quero te dizer, por mais que você não queira, existe um Deus que quer. Por mais que você não queira, existe um Deus que quer. E eu quero dizer para você, ele não sabia que o Senhor estava preparando ele para algo grande. E o Senhor lhe trouxe aqui, embora você não saiba, eu estou te preparando neste secreto. Embora você não saiba, eu estou te preparando dentro dessa situação. E Deus dá evidência a quem não quer evidência. Deus mostra quem não quer ser mostrado. Aleluia. Quando o Senhor chama Jeremias, Jeremias diz, Senhor, eu sou uma criança, não sei falar. Quando o Senhor chama Moisés, sou pesado de língua. Gideão, aleluia, sou, aleluia, o menor da minha casa, o mais pobre da minha tribo. Aleluia. Louvado seja Deus. Pela lógica humana, eles não seriam nada, mas Deus escolheu e nem eles queriam. Porque quando Deus chama, você vê já que eles recusam. Aleluia. Porque sabe o quão pesado é. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas o Senhor tinha um propósito para cada um. E aquele propósito que o Senhor tinha específico para cada um. Aleluia. Deus fez acontecer conforme Ele queria. E não é diferente na tua vida, não é diferente na tua história. Embora tu queira se esconder, embora tu não queira, aleluia, estar em evidência, Deus lhe chamou. E aquele que lhe chamou é aquele que vai lhe colocar, aleluia, no lugar e na hora certa, para fazer se cumprir na tua vida o que Ele tem preparado para você. Porque Ele diz assim, eu vou fazer cumprir na tua vida o que eu tenho preparado para você. Aleluia. Tem muita gente que na hora da luta, que na hora do desespero, que na hora da circunstância foge. Aleluia. Só que nós vemos que Davi, quando Golias estava amedrontando o povo de Israel, Davi não foge. Aleluia. Davi vai para o campo de batalha. Porque Davi sabia o Deus que ele servia. E tem coisas simples que Deus usa como oportunidades. Tem coisas simples que Deus usa como portas. Aleluia. E eu quero te dizer que hoje o gigante que se levanta, aleluia, contra você, vai ser a porta que Deus vai usar para te honrar. Porque até então, ninguém sabia de urso, ninguém sabia de leão, ninguém sabia nem quem era Davi. Mas foi naquela circunstância daquele gigante que estava amedrontando o povo de Deus. Aleluia. Que Israel soube quem era Davi. Tem situações, aleluia, que são levantadas para nos destruir. Mas Deus usa ela como reconhecimento. E o Senhor manda dizer para você, essa situação que foi levantada para te destruir, eu, o Senhor, o teu Deus, vou usar, aleluia, para reconhecimento e para glória do meu nome. Porque através da situação que foi levantada contra você, eu serei conhecido, eu serei louvado, eu serei exaltado. E o meu nome, diz o Senhor, estará em evidência dentro dessa situação. Porque quem ficou, aleluia, conhecido, foi o nome do Senhor, aleluia, a qual Davi servia. O nome do Senhor ficou em evidência, mas Davi ficou conhecido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o Senhor manda dizer para você que o nome dele vai ficar em evidência dentro dessa situação. Porque o braço do Senhor pelejará por você.
O Senhor diz assim, aleluia, eu pelejarei por vós e vós calarei. Aleluia. Tem pessoas que são usadas para te desanimar. Naquele momento, Golias foi usado pelo inimigo para desanimar Davi. Mas Davi não deu ouvido, porque Davi sabia o Deus que ele servia. E o Senhor diz para você, você tem que saber que o Deus a quem você serve é forte. Que o Deus a quem você serve é grande. Que o Deus a quem você serve é poderoso para derrubar qualquer gigante que queira atrapalhar a obra, que queira colocar a mão para atrapalhar, aleluia, a história. Muitos viram uma ameaça, mas Davi viu uma oportunidade. Você tem que pedir ao Senhor, para que o Senhor lhe dê visão diferente. Aleluia. Muitos que estavam ali, guerreiros, soldados. Aleluia. Muitos que estavam ali, comandante. Mas foi um menino que não deixou se intimidar. Porque do que vale título. Aleluia. Sem ousadia. A pressão foi tão grande. Aleluia, que título não resolveu. E tinha um menino que nem título tinha. Mas era separado pelo grande. Alguém olha para você e diz, cadê o título? Alguém olha para você e diz, quem é? O título não derrubou Golias. A posição não derrubou Golias. Saul era rei, não derrubou Golias. O comandante, o melhor, aleluia, não derrubou Golias. Mas o menino que foi treinado no pasto veio com uma ousadia e Deus quis usá-lo. Talvez alguém olhe para você e diga, é um menino, é uma menina. E não tem experiência, mas não sabe que lá no pasto o Senhor te preparava. Não sabe que lá no pasto o Senhor te treinava. Aleluia. Talvez alguém zombe das tuas habilidades. Porque muitos estavam armados, aleluia, com armamentos de guerra. E porém, o que Davi usa é algo totalmente diferente. Porque tem pessoas que estão esperando você usar a mesma habilidade deles. Porque já estão acostumados com a mermice, com as mesmas coisas, mas Deus vai te usar de forma diferente. Deus vai te usar de forma diferente, não é como os outros. Os outros eram espada, era lança. E Davi era com o quê? Com algo diferente. Era com pedrinhas e funda. Talvez alguém olhe para você e diga, não, isso aí não vai dar em nada, olha só. Aleluia. O que tem na mão, aí o Senhor diz assim, é o diferente que vai fazer a diferença. É o diferente que vai fazer a diferença. Aí chega lá, aleluia. Chega lá com uma funda com as pedrinhas, aleluia. O menino preparado, só precisava de uma, mas levou outras. Porque quem anda com Deus anda preparado. Quem anda com o Senhor sempre está preparado. Aleluia. Enquanto muitos estavam fugindo, aleluia,
Davi estava peitando de frente, porque quem sabe, aleluia, o tamanho do Deus que serve não foge, resiste. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Aleluia, não é fugindo, é resistindo. Enquanto muitos que tinham títulos estavam se escondendo, Davi, que não possuía título nenhum, aleluia, estava peitando. Existe uma unção de ousadia hoje sendo derramada sobre a tua vida. Existe uma unção de ousadia diferenciada sendo derramada sobre a tua vida hoje. O Senhor diz para ti aquilo que ninguém tem coragem de fazer, aquilo que ninguém tem coragem de dizer, aquilo que ninguém tem coragem de exercer. Eu, o Senhor, derramo sobre a tua vida, te dando ousadia para fazer, para exercer. Porque eu sou o Senhor, aleluia, que te tomo, aleluia, pela minha mão. E te digo, eu te ajudo, eu te encorajo, eu te sustento. Não tema diante o gigante, não tema diante o exército. Porque quem não está vendo o teu preparamento no secreto, verá, aleluia, o teu treinamento em público. Porque eu, o Senhor, mostrarei as tuas habilidades em público. Tinha muita gente. E muitos que estavam ali achavam que ele ia ser envergonhado. Muitos que estavam ali achavam, aleluia, que ele não ganharia aquela peleja. Mas esses tiveram que ver com os próprios olhos. Esses tiveram que contemplar. E o Senhor manda dizer para você, vão ver, vão contemplar e vão saber que eu sou Deus que estou na peleja. E vão saber que eu sou Deus que estou na causa. Porque não te deixarei envergonhar perante eles, diz o Senhor. Não te deixarei envergonhar perante eles, diz o Senhor. Mas eu te honrarei, para que todos saibam que eu estou contigo e veja que eu sou o Senhor da tua vida. Porque assim que diz o Senhor, eu sou o Senhor da tua vida. Eu sou o Senhor desta causa. Aleluia. E eu sou o Senhor que dentro desta situação abrirei uma porta de escape para você. Anda cá, Tu se sente desprezada, humilhada e deixada de lado. E o Senhor me revela que tem alguém aqui que está com esse sentimento. Que sentimento é esse? Um sentimento, aleluia, de desprezo, que não é suficiente. Eu vou te falar algo aqui de uma mulher que não foi convocada para estar, aleluia, na guerra. Mas Deus queria honrá-la. Você conhece Jael? Você já viu falar da história de Débora Baraque? Aleluia. Jael não foi convocada para estar ali na linha de frente. Tampouco foi chamada. E a mulher tinha habilidades que ninguém sabia. Tem muita gente aqui boa em muita coisa,
mas que não é vista. Assim era Jael, boa em fazer tendas, barracas, mas muitos não conheciam a sua habilidade. Estava escondidinha, tinha a oportunidade de ser convocada, mas não foi convocada. E muitas das vezes nós se sentimos excluídas, porque a gente queria estar, aleluia, mas não chamaram a gente. E também a gente não quer se oferecer, aleluia. Mas aí o Senhor cria uma oportunidade de nos colocar dentro, aleluia, do que Ele tem para nós. Não era para Jael estar pela lógica humana, mas os céus queria que ela participasse. Os céus queria que ela estivesse ali, participação. E quando Deus quer, o próprio Senhor convoca. O próprio Senhor cria. Ei, filha, embora não te chamaram, embora não te convocaram, eu vejo Deus criando situações para te colocar dentro da vontade dele. Eu vejo Deus criando oportunidade para fazer cumprir na tua vida, aleluia, o que Ele tem para você. Mas como, Senhor, que o Senhor vai fazer? Aleluia. Se não me chamam, se não deixa, não chamaram Jael. Mas o Senhor levou o comandante do exército de Jabim, aleluia, Sísera, para a porta daquela mulher, dando a ela a oportunidade. Porque a guerra só era vencida se o comandante fosse morto. E o Senhor entrega na mão de quem? Dela. Às vezes você acha tão insignificante. Às vezes você acha tão pequenininha. Não foi na mão de Débora, não. E Débora já tinha profetizado que Jael ia participar da história. Porque quando o Senhor fala com Baraque, que Baraque diz a Débora, eu só vou se tu for comigo. Débora diz assim, eu vou contigo, mas Deus vai dar vitória nas mãos de uma mulher. Talvez ela pensasse até que fosse ela. Mas ela não sabia que ela estava profetizando o que Deus faria na vida de Jael. Existia uma profecia. Existia uma palavra que foi liberada sobre a vida daquela mulher. Ei, tem profecia. Tem palavra liberada sobre a tua vida. Como é que Débora diz? Eu vou contigo, mas o Senhor não vai dar vitória na tua mão. Dará na mão de uma mulher. E esta mulher, quem era? Jael. Aleluia. O Senhor lança uma palavra sobre a vida de Débora, uma profecia que se cumpre na vida de Jael. E eu quero te dizer, embora tu aches, aleluia, ser uma improvável, embora tu aches que não foi convocada para estar em lugares, Deus criou oportunidades para te colocar dentro daquilo que Ele tem para você. Estamos ao vivo, para a glória de Deus, aqui no YouTube. Aleluia. E o Senhor manda dizer para ti, eu estou criando oportunidade para aquilo que eu falei se cumprir na tua história, se cumprir na tua vida, se cumprir em você. O Senhor manda dizer, eu tenho planos melhor. Eu tenho planos maior. Aleluia. E o que eu tenho não é frustrado. Porque alguém não se lembrou, porque alguém não chamou. O que eu disse que faria, eu vou fazer. O que eu disse que aconteceria, vai acontecer. Você precisa confiar que eu estou no controle de tudo. Que eu estou na situação.
e que eu vou fazer. Você tem sido colocada de canto, de lado. Mas o Senhor manda dizer para você. Você tem que entender que não é o homem que vai fazer. Sou eu que vou operar. Você tem que entender que não é com ajuda. Aleluia. De pessoas que dão seus próprios jeitinhos. Mas sou eu que vou operar. E o que eu quero que aconteça na tua vida não é com interferência. Aleluia. De pessoas que têm conexão, ligação com A, com B, não. Você tem que entender que o que vai acontecer na sua vida é o próprio Senhor que vai fazer. Aleluia. Deus coloca pessoas. Sim. Tem casos que Deus usa. E tem outros que o próprio Deus faz. Aragaxere arrasou. E o Senhor está dizendo, eu vou fazer. Arabaraba sobre de calabas. Só para tu entender o que Deus está falando. Talvez Jael pensasse que Débora ia convocar ela. Talvez ela estivesse esperando ali uma carta de ofício dizendo, você está convocada. Só que ela não foi convocada. Aleluia. Porque quem ia fazer acontecer na história dela era Deus. Tem coisas que a gente fica esperando o homem. E a gente fica se confiando no homem. E o Senhor está dizendo, sou eu. O Senhor está dizendo, não é o homem. Sou eu que vou fazer. E o Senhor leva o comandante lá para a casa dela. Ela não precisa sair de casa. Porque chega na porta. Aleluia. E ela é incluída na história. Porque o Senhor tinha um plano para aquela mulher. E o Senhor tinha uma história para ela. Débora é uma grande líder, juíza, profetiza. Mas o nome de Jael também está escrito lá. Uma mulher que foi levantada por Deus. Aleluia. Que com as suas habilidades. Aleluia. Matou o comandante do exército aleluia, de Jabim. Rabá sobre de calabás. E eu quero dizer para você. Deus vai usar as tuas habilidades. Deus vai usar você com o que você sabe. Aragaxeira de calabás. Deus vai usar você com o que você sabe manusear. O que era que Davi sabia manusear? O que era que Jael sabia manusear? Às vezes nós achamos que o que nós temos não é o suficiente. Às vezes nós achamos que o que nós temos não é significante. Moisés, um cajado, toca nas águas. E o que você tem, o que Deus lhe deu, é o suficiente. É o que Deus vai, aleluia, usar. É o que Deus vai fazer. É o que Deus vai operar. Não menospreze o que Deus lhe deu. Não menospreze o que foi colocado nas tuas mãos. Porque vai se multiplicar. Vai crescer. Aleluia. Reiderei araxere calabás. Eu via como se o Senhor colocasse, aleluia,
como se fosse um pó na mão de alguém, sabe? Aqueles pó de purpurina. Eu via como se... E de repente, era colocado um punhado de pó. Aqueles pozinhos que a gente compra de purpurina, não tem? Só para você entender. E de repente, eu via como se aquele pouquinho de pó, aquele punhado de pó, ele fosse aumentando, 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 aumentando. Cada vez mais ia aumentando. E o Senhor, Ele falava, o que eu te entrego, eu aumento. Eu faço prosperar. Eu faço crescer. Aragaxeri arabas. Arabarra sobre camanagá. Iriamarra subieica seri arabas. E eu via também um vento que soprava. Arabaxere calabas. E eu vou falar conforme o que o Senhor me mostrou. E eu creio que você vai entender. Aleluia. Eu via como se fosse um punhado de papel. Não tem aqueles papel cortado em pedacinhos? Só para você entender o que Deus me mostrou. Eu via como se fosse um punhado de papel cortado em pedacinhos. E eu via como se nome nesses papéis. E era como se ele tivesse em cima de algo. E eu via como se alguém fizesse assim, ó. Aí os papéis começavam a se espalhar. Arabaxei calabás. Araba sobre de calabás. E o Senhor manda dizer, eu sou. O Senhor manda dizer, eu sou. Arai que me sou. Eu faço. Ica soube a hande que me. Então descanse o teu coração. Deixam rir. Deixam falar. Deixam dizer. Eles não sabem. Porque nunca experimentaram. E nunca viveram. O que tu vivestes e o que tu experimentaste na minha presença. Rabaxei cabaná. Iriadagadia sobredeia. Eu preciso entregar a igreja. Tem alguém aqui que está pedindo a Deus o dom da palavra revelada. Eu tive uma visão. Arabaxeri arabaçu bedecaia andeia. E eu via como se alguém tivesse recebendo como se fosse um mel. Recebendo mel e engolindo ele. Aleluia. E o Senhor está entregando, e o Senhor testificará. Porque o Senhor te confirmará.
aleluia, com evidências do que ele, aleluia, te entrega hoje aqui. Oreka, subidecaia, darabás, aleluia. E o Senhor fala com você. Nunca mais se sinta pequena. Nunca mais se ache menor. E não se diminua por conta dos outros. Você é capaz, porque sobre você está o meu Espírito, diz o Senhor. E a sobrecar. Eu te escolhi e te chamei. Te dei nome e sobrenome. E tu és minha. Eis que eu, o Senhor, te farei viver coisas maiores. E a sobrecai. Eu te darei experiências que tu nunca teve. Novas. Porque hoje estou mudando a forma, o comportamento, o movimento, aleluia. A pregação, a forma de falar. Aria sobrecai. Te dou visões mais apuradas, retas, direta. Reia sobrecai. Te dou um entendimento maior. Araga sobrecalabas. E daí, te dou um conhecimento e habilidades. E amarra sub e decai. E decasse. E eu, o Senhor, te dou crescimento. Rabada gia sobre derebas. E de sobre calabas. Existe um crescimento grande, amplo, visível. Porém, eu vejo uma terra seca. Rabá sobre de calabas. Árdua. Que será visitada por mim. E nesta terra seca, eu derramarei chuva. E nesta terra seca, eu plantarei árvores. E nessa terra seca, essas árvores darão frutos. Porque há um investimento aonde muitos não querem investir. Mas eu invisto. Rabacassub derrebiaçou. E não invisto pouco. Ragaçobre. Invisto muito. Orabaxeirerebas. E aquilo que parecia seco e deserto, tu verá ganhando vida. Porque há uma diferença em muitos que passaram. Não conseguiram. Mas, porém, eu, o Senhor, te autorizo a tomar posse da terra seca.
E coloco nas tuas mãos a chave da terra. Eu via um baú se abrindo e uma chave dentro dela. Aleluia, desse baú. Aragaxeiribas. E é como se a terra fosse árida e seca, mas quando alguém pisava, a terra começava a ser mudada. Rabaxeireira. E o Senhor manda dizer: eu sou Deus, dono da terra. E eu sou o Senhor, que entrego nas tuas mãos a propriedade. Meu Deus. Você nem existia. E eu já era, diz o Senhor. Não tem quem possa escapar, fugir das minhas mãos, diz o Senhor. Quando eu quero fazer, homem nenhum pode impedir. Adai quer sobrederevas. E não vai impedir. Rabachei kamaga. Eu, o Senhor, farei. Por amor a ti. Porque no meio dos teus te coloco como cabeça. Foste pisada. No meio dos teus foste humilhada e rejeitada por muitos. Mas te levantarei no meio dos teus, para mostrar para aqueles que te rejeitaram que eu te escolhi. E digo para ti, haverá testemunho, haverá alegria, haverá cânticos de gratidão que colocarei na tua boca, diz o Senhor. Tu ficarás como quem sonha. Porque muita coisa já se passaram, mas eu estou fazendo algo novo. E aquilo que eu estou fazendo, aleluia, vem para te alegrar. Muitos não acreditaram em você. E teve situações que você saiu como mentirosa. Só que os mesmos que disseram, serão eles que usarei. Aleluia. Para propagar a verdade daquilo que eles falaram que era mentira. O Senhor diz para você:
Você não vai ficar. Aleluia. Dentro dessa situação, como alguém que foi desprezada e rejeitada. Rabachei que me nerras. Eu, o Senhor, serei o teu advogado, teu juiz e teu pai. Iria supra de iriarabas. Porque eu vi o choro, o gemido, o pedido de ajuda. Muitos não viram. Mas a palavra que foi lançada e o que foi dito, eu, o Senhor, escutei tudo. Rabá, sobe de calabas. Rixereira, sore de cai. E digo para você, eu sou o teu advogado. E eu pego esta causa, diz o Senhor. Ela não é mais tua. Ela é minha. Raga sobre. Riamarra sobre caia séria. Eu vejo alguém, só para você entender o que Deus está me mostrando aqui. Tá tão forte o que Deus está me mostrando que quando eu vi, me deu uma pontada na cabeça. Aleluia. Sabe essa toalhinha? Pensa ela partida em duas bandas, porque foi essa a visão que eu tive. Tá vendo essa toalhinha? Eu vi como se fosse um pedaço de uma roupa partido. E eu via como se alguém quisesse costurar aquele pedaço que estava rompido. Na visão que eu tive aqui. E o Senhor falou comigo. Querem remendar. Querem consertar. O que não tem remendo, o que não tem conserto. Como assim? Tem alguém que fez e agora quer desfazer o que ela mesma fez. E eu via como se aquela pessoa quisesse costurar. E o Senhor falava comigo, o Senhor dizia, não tem remendo. Não tem como costurar. Criou uma situação e agora quer desfazer a situação que criou. Quer remendar, quer dar um jeitinho. E Deus está dizendo, não. Eu vejo tudo. E eu não tenho culpado por inocente. E digo para ti, eu velo para cumprir a minha palavra. Adagassobieia. E filha, não será diferente na tua vida.
Eu, o Senhor teu Deus, cumprirei o que foi, aleluia, falado e revelado. E por esses dias tu tem visto o que eu tenho falado. Tu tem visto o que eu tenho dito. Porque tu sabes que antes mesmo de eu revelar para alguém, eu tenho falado com você. O que eu revelo é só confirmação daquilo que eu já falei contigo. Coloquei dentro de ti. Rabá sobrecai. Para ramato que me assou. Para que não haja dúvidas dentro do teu coração. E decamadagia. Porque às vezes tu diz, pai, parece que essa mulher ouviu minha conversa. Mas é só para tu entender. E saber que eu falo contigo. Diz o Senhor. Porque eu continuo sendo grande na tua vida. Eu continuo sendo grande na tua história. Eu continuo sendo o mesmo e eu não mudo. Descanse o teu coração. Porque tem pessoas que se levantam para te ferir. Mas sou eu, o Senhor, que te justifico. E não se preocupe. Quem não sabe, aleluia, quem você é, vai sempre olhar, aleluia, para você com os olhares, aleluia, atravessados. Mas eu, Senhor, te conheço. Eu, Senhor, sei quem é você. E digo para ti, não te preocupes. Digo para ti, continue. Promessas antigas sairão do papel e se tornarão realidade visível. Tá entendendo? Promessas antigas sairão do papel e se tornarão realidade visível. Porque tu gosta de escrever. Porque tu gosta de colocar no papel. Porque tu não quer se esquecer. E às vezes tu dá uma lidinha naquilo que tu escreveu. Naquilo que foi profetizado. Mas assim te diz o Senhor. Eu sou o Deus que visita o papel. Eu sou o Deus que visita o que está escrito no papel. E eu sou o Deus que trago para a realidade. Aquilo que parecia perdido será restituído em dobro. Há uma virada chegando. O Senhor manda dizer para você, não vai ser assim. Que termina essa página. Não vai ser assim. Vai acontecer milagre. Rabaxere calabás. Ainda nessa página,
Rabá sobre de cala. Vai acontecer milagre. Vocês sabem o final da história. O Golias tombou. O afrontador caiu. Ragaçou e decai. O Senhor manda dizer, o gigante não fica de pé. O afrontador não fica de pé. Quem riu verá o tombo de Golias. Sobe e decai. Quem zombou verá o tombo de Golias. O Senhor diz, o gigante não é para te parar, não é para te causar medo, não é para te paralisar. O gigante é só a porta de acesso que Deus usa para te honrar. O gigante é só a porta de acesso que Deus usa para Davi ficar conhecido. Para que conheçam o futuro rei de Israel. O Senhor está dizendo, estou pegando a circunstância e vou usar ao teu favor. Estou pegando a circunstância e vou usar para te honrar. Descansa teu coração, que vai haver milagre. Descansa teu coração, que vai haver restituição. Descansa teu coração, porque Deus não deixará tu envergonhada. E o Senhor diz assim, diga para minha filha, diga para o meu servo, que eu não deixarei eles envergonhados. Aleluia. Mas vai acontecer uma reviravolta. Aleluia. Vai acontecer uma reviravolta. Oraba sobre calabás. E assim diz o Senhor. Eu sou Deus que desfaço o laço. Anai kemiaha. E eu sou um Deus, aleluia, que confirmo. Oh, aleluia. Nega sobrecai. Não se preocupe. Anai é. Não é para vergonha, é para honra. Não é para vergonha, é para honra. E o gigante que te afrontava não vai mais te afrontar. Porque o Senhor vai te colocar, aleluia, no lugar que Ele preparou para ti. O Senhor vai te colocar no lugar que Ele te preparou para estar. Aleluia, tu crê? Então descanse o teu coração. Porque quem trabalha por você é o Senhor.
não será para vergonha, será para honra. Declare. Declare aí nos comentários, não será para vergonha, será para honra. Amém? Glória a Deus. Até aqui Deus nos ajudou.